Olá a todos que acompanham as atividades do NEP Gesiel. Meu nome é Walter e é com muito prazer e gratidão que estou aqui hoje para contribuir com o prosseguimento do projeto referente ao estudo da obra Ceifa de Luz, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição a ser abordada hoje é a de número 64, que traz o título de Subdesenvolvimento Espiritual. E Emmanuel inicia a lição com a citação de uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, contida no capítulo 14, versículo 1. Nesse capítulo e versículo, Paulo escreve o seguinte: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas e disputa. Nessa passagem, Paulo nos alerta sobre a necessidade de acolhermos aqueles que estão fracos na fé e acrescenta que esse acolhimento deve ser feito sem qualquer atitude de censura. No capítulo 14 da Carta aos Romanos, Paulo fala sobre o amor cristão, que é a motivação central da conduta humana ideal. Esse amor que é fruto do Espírito, que confia em Deus e em Jesus. O princípio cristão do amor deve aplicar-se em todas as relações e atitudes de uns para com os outros, e nenhum cristão pode orgulhar-se de sua posição espiritual superior. Esse amor também implica no cumprimento da lei divina de amar a Deus e fazer ao próximo todo o bem que pudermos, lembrando aqui que a qualidade de próximo cabe a todo aquele que pertence à imensa família humana. Dentro desse espírito de amor cristão, ninguém deve tentar dominar algum irmão mais fraco e nem fazer prevalecer o espírito de censura. Respeitar as crenças e valores dos outros, ainda que não concordemos com eles, inclui-se nesse espírito de amor cristão. Se entendemos que Cristo é o nosso objetivo, a causa pela qual vivemos, na medida em que praticamos seus ensinamentos, as diferenças de crenças e valores vão gradualmente perdendo a importância e vão sendo absorvidas, criando uma união entre todos, sejamos fortes ou fracos. E é sobre essa mensagem de Paulo que na lição comentada hoje sob o título de Subdesenvolvimento Espiritual, Emmanuel nos orienta. Orienta-nos sobre qual deve ser a nossa conduta quando nos defrontamos com as carências dos valores do Espírito e de quanto o verdadeiro amor cristão deve nortear as nossas atitudes. E na lição diz Emmanuel: quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos, na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Com essa primeira afirmação, Emmanuel nos faz refletir que o subdesenvolvimento terrestre tem íntima ligação com o que ele mesmo denomina a carência de valores do espírito. E continuando diz: isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e de coragem, não obstante quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Portanto, ele nos chama a atenção para a falta de esperança e de coragem, em outras palavras, para a falta de fé, para o desânimo e para a tristeza, que empobrecem o ser humano espiritualmente, independente da evolução material, cultural ou mesmo da prosperidade que se obtenha na terra. Prosseguindo, o benfeitor nos conclama ao auxílio através do amor, do entendimento e da compreensão, dizendo: abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. São amigos chamados a caminhar nas frentes de evolução,
com áreas enormes de influência e possibilidade de trabalho do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas de mudança. Emmanuel nos esclarece a seguir, dando exemplos de quem são esses irmãos necessitados, como ele mesmo diz, detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises na época de mudança. Ele exemplifica situações em que esse subdesenvolvimento espiritual nos afeta em nossa jornada evolutiva, situações em que fraquejamos por falta de firmeza em nossos bons sentimentos e propósitos e falhamos em suportar com êxito as provas e experiências que o aprendizado e a mudança de conduta nos exigem. E assim Emmanuel prossegue com os seguintes exemplos. Esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas em que grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e transformou-se em doente complexo. E outros muitos viram a morte dos entes mais caros, arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização, e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Esses exemplos trazidos por Emmanuel contemplam irmãos que fraquejam diante das vicissitudes da vida, por estarem enfermos na fé, como diz Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1, que abre a referida lição sobre a qual refletimos hoje. Mas é preciso que se entenda a expressão enfermos na fé, para que possamos melhor nos orientar quanto a nós mesmos e quanto ao correto modo de auxiliar o nosso próximo que passa por esse tipo de situação. Para isso, podemos nos valer dos ensinamentos do próprio Emmanuel, em um texto publicado no livro Bênção de Paz, lição 36, com o título Falta de Fé. E Emmanuel nos explica que não se deve julgar a criatura sem fé pelo padrão moral daquela criatura que a possui. Julgar dessa maneira, comparando, é como se considerássemos o enfermo como alguém que se encontra sem saúde porque assim o deseja. E Emmanuel acrescenta que assim como não se extingue a doença com pancadas, e sim à custa de amparo e remédio, não se remove a descrença a preço de controvérsia, exatamente como diz Paulo, e sim pelo concurso do amor e da educação. Emmanuel nos informa que existem causas diversas para a incredulidade, da mesma forma que existem causas variadas para a moléstia. Mas essas causas se devem à falta de entendimento das questões essencialmente espirituais. Essa falta de entendimento nosso ou de nossos irmãos se deve muitas vezes, como diz Emmanuel, aos que da infância à madureza estiveram no clima da mais profunda ignorância acerca dos assuntos da alma, aos que se enredaram na inquietação, à face de compromissos inconfessáveis e temem o contato com as realidades do espírito, aos que sofrem processo obsessivo, temporariamente incapacitados para raciocinar com segurança em torno da orientação pessoal, aos que caíram em extrema revolta ante as lides expiatórias que eles mesmos fizeram por merecer. Diante de todas essas considerações trazidas por Paulo e Emmanuel, nos orientando a não julgarmos aquele que se encontra enfermo na fé e a prestarmos a ele todo o auxílio que nos seja possível
evitando contendas de disputa, uma outra questão merece ser aqui considerada. Para auxiliar, nós precisamos estar na condição de fazê-lo. Em outras palavras, para auxiliarmos o irmão enfermo ou fraco na fé, é preciso que estejamos fortalecidos na fé. E esse fortalecimento vem pelo trabalho incessante, visando o nosso desenvolvimento espiritual, que eleva o nível de nossas consciências. Um processo em que olhamos para dentro de nós, modificando crenças, conceitos, pensamentos, frutos de nossas ilusões transitórias, a grande maioria delas escondidas por trás do nosso egoísmo e do nosso orgulho. É um processo de transformação dos nossos hábitos nocivos imediatistas, reconhecendo que somos espíritos encarnados, destinados a atingir o mais alto grau de perfeição possível, colocando o amor divino que nos envolve a serviço do nosso crescimento espiritual e enfrentando com firmeza os nossos desafios e oportunidades de evolução. A maior evidência desse progresso, desse desenvolvimento espiritual, consistirá na manifestação desse amor, transmitindo aos nossos semelhantes o patrimônio espiritual que já detemos, tudo aquilo que recebemos dos benfeitores espirituais durante a nossa caminhada. E na lição de hoje, encontramos dois deles, de elevado grau evolutivo, Paulo e Emmanuel, nos orientando sobre a compreensão e auxílio para com os nossos irmãos que se encontram fracos na fé. E é nesse sentido que Paulo nos solicita que saibamos acolher os nossos irmãos fracos na fé com o calor da bondade e nunca com o fogo da discussão. E Emmanuel completa a lição sobre a qual ora refletimos, dizendo: se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo, que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções de fé. Que Jesus nos conforte, nos oriente e nos ilumine, que possamos praticar esses ensinamentos tão preciosos para que o nosso caminhar seja firme, norteado pela fé e pela esperança, e para que tenhamos êxito diante dos nossos desafios. Agradeço a atenção de todos.